nosso tema de hoje, como sempre, é algo em que a gente possa refletir sobre a nossa forma de vida, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, ou seja, sobre como anda a nossa evolução espiritual, como andam as nossas reflexões, como anda a nossa reforma íntima, como nós estamos ligados à espiritualidade ou a nós mesmos, de que forma os nossos reflexos inferiores dizem quem nós somos ou não, de que forma a nossa força de vontade consegue mudar ou consegue nos direcionar ao caminho que nós queremos seguir. Então, são sempre questões muito importantes para todos nós, porque no momento em que nós decidimos mudar, ser diferente de quem a gente era, um conflito nasce em nós. Porque até então, ter sentimentos, pensamentos e agir de forma inferior era bom. A gente gostava. A partir do momento que a gente entende que é preciso ser diferente, que é preciso ser bom, e em que a gente busca não mais felicidade no sofrimento dos outros, algo em nós precisa ser transformado, não será instantâneo. Não é do dia para a noite em que a gente deixa uma série de condutas, de pensamentos e de atos para nos tornarmos outras pessoas. E esse conflito instaurado em nós faz com que a gente, em determinados momentos, siga uns caminhos, em determinados momentos a gente segue por outros caminhos, na medida em que a gente vai firmando nos nossos compromissos ou não, à medida que a gente vai escorregando para um lado, para o outro e vai tentando se firmar. Por isso, nosso tema de hoje é endireitar os caminhos. Nós sabemos que muitos caminhos existem, mas o profeta Isaías já nos disse, e Jesus nos lembrou disso, que devemos endireitar os nossos caminhos. Ou seja, devemos seguir aquele caminho que seja verdadeiro, que seja real. Mas por que sempre é preciso nos lembrar que nós temos que endireitar os nossos caminhos? Porque, como eu disse, estando em evolução, há uma força em nós ainda que quer que a gente vá desviando do verdadeiro caminho. São instintos inferiores, condutas que nós já praticamos, às vezes amigos espirituais que a gente não tem o mesmo interesse que eles mais, vão nos atraindo para caminhos que nós não desejamos mais. Mas ainda há algo muito forte deles em nós. Então é preciso que a gente seja lembrado constantemente de qual caminho nós queremos seguir. Mesmo que a gente compreenda isso, mesmo que isso esteja no nosso raciocínio, a gente vai se desviando lentamente em determinados momentos. Pensamentos surgem em nossa mente que muitas vezes a gente não quer pensar isso. Pensamentos repetitivos, pensamentos condicionados, que vêm do nosso inconsciente ou vêm de espíritos que estão ao nosso redor, ou até mesmo da energia do ambiente que rege a Terra, se a gente não ficar atento a tudo isso. Então a nossa mente está aí captando uma série de informações, inclusive informações próprias nossas, que estão no nosso inconsciente, e é preciso que a gente direcione tudo isso. Um grande instrumento, dois grandes instrumentos que nós temos para endireitar os nossos caminhos é a nossa razão, o nosso conhecimento e os nossos sentimentos, que são muito diferentes daqueles que a gente cultivava anteriormente, onde a gente se alegrava com o sofrimento do outro, onde a gente se alegrava com a queda do outro, com a miséria do outro. Hoje nós entendemos que isso não faz mais sentido. Eu me alegrar com aquele que sofre, com aquele que não tem o que comer, onde morar, ou mesmo fazer com que determinadas pessoas sofram. Hoje, à luz do Evangelho, buscando ser pessoas diferentes, nós buscamos manter o nosso caminho reto. Buscamos deixar para trás aquelas pessoas que nós já fomos, aqueles pensamentos repetitivos que nós já tivemos, aqueles companheiros que nós tínhamos em determinadas atividades negativas que não convém que tenhamos mais. Mas que podemos dizer que estamos de braços abertos se eles resolverem mudar de estrada ou de caminho, como nós mudamos. Então a espiritualidade está de braços abertos, esperando aqueles que
devem e querem vir para o caminho correto, querem endireitar o seu caminho. Nós sabemos que a vida é um complexo de experiências. Então a gente nasce com uns compromissos, que a gente chama de planejamento reencarnatório. Eu vou fazer isso, determinada profissão, família. O principal a gente planeja. O principal para que a gente pague os nossos débitos, ajude determinadas pessoas e assim a gente seguir o nosso planejamento para que com sucesso a gente retorne à nossa casa espiritual muito mais leve do que quando a gente encarnou. Então, há um planejamento que a gente segue, em princípio. E uma série de experiências a gente vai tendo, boas, ruins. E, como eu já disse, as nossas características também são variadas. Nós somos bons em determinados momentos, mas ainda o nosso lado negativo faz com que a gente tenha atitudes negativas. A gente muitas vezes tem raiva, tem inveja, tem ciúme, preguiça. Às vezes a gente quer receber algo sem ter a contraprestação devida. Então, uma série de sentimentos ainda estão conosco. É óbvio que uns são mais fortes e uns a gente já vai conseguindo vencer de forma gradual. Mas uma das experiências mais importantes para nós, para um espírito encarnado na Terra neste momento, é a experiência religiosa. É uma experiência de muita valia em qualquer religião que a gente escolha estar, porque é o que nos liga à espiritualidade. É o que permite que a gente compreenda que exista algo além da matéria. Só que buscando endireitar o nosso caminho na estrada religiosa, que muito tem a nos ajudar, muitas vezes a gente traz os nossos defeitos lá de fora para dentro. E esse é um equívoco, quando a gente deveria fazer o contrário, levar as qualidades adquiridas lá dentro, lá para fora. Então a gente busca muitas vezes uma atividade dentro da religião que nos enalteça, que nos deixe orgulhosos, que a gente busque o reconhecimento de determinadas pessoas. A gente procura um cargo que seja de destaque. A gente procura se pôr acima das outras pessoas, acusando, julgando, dizendo que estamos em uma condição melhor do que as outras, que não estão ou naquele caminho ou estão iniciando agora. Então, é um cuidado que a gente deve ter, porque dentro das nossas várias experiências, a religiosa deve nortear a nossa estrada lá fora, e não o contrário. Endireitar o nosso caminho é buscar instrumentos que a espiritualidade nos dá, que a mediunidade nos dá, que a intuição nos dá, que os companheiros que estão ao nosso lado nos dão, para que a gente se transforme lá fora. Então, religiosidade não é 1 hora, meia hora, 2 horas dentro de um templo religioso. É a vida, é a forma como nós vivemos a nossa vida onde nós estamos. Então, endireitar o caminho é endireitá-lo a todo instante, onde quer que a gente esteja. É importante que a gente compreenda que somos espíritos a todo instante, onde quer que a gente esteja. Somos avaliados, analisados, buscamos e enviamos energia a todo instante, onde quer que a gente esteja. Então, buscar o caminho correto é o caminho correto na religião, na profissão, como marido, como esposa, como filho. Como agir? Para isso, nós temos dezenas, centenas de exemplos de pessoas a nos mostrar como agir. Olhando o Evangelho, nós temos milhares de exemplos de como agir como esposa, como marido, como filho, como pai, como companheiro de estrada. Então, basta que a gente se apegue aos melhores exemplos para que assim a gente compreenda o que nós queremos. E aqui a gente chega a um ponto importantíssimo. O que nós buscamos? Esse é o ponto principal. O que eu desejo efetivamente? Porque não adianta eu buscar um local religioso, não adianta eu ler uma obra, participar de uma atividade, se eu não quero. Se eu não quero ser diferente. Nós somos provenientes da evolução. Nós viemos de fato da ignorância
para a angelitude que nós caminhamos para buscar. Então é normal que ontem, anteontem e anteriormente a gente fosse pior do que é hoje, porque a nossa caminhada é evolutiva. Então, tudo que é pior nos influencia quando a gente busca o melhor. E temos que ir transformando tudo isso que nós ainda temos de inferior. Então, aceitar em nós o instinto do animal não pode ser aceito mais. Aceitar em nós o pensamento rasteiro do início da evolução também não pode ser aceito em nós. Tudo que nós já vencemos tem que ser transformado, para que a gente utilize os dois pilares principais que nós temos atualmente, que é o raciocínio e o sentimento. O que o raciocínio nos diz? Que há uma série de informações espirituais que nós devemos evoluir, acelerar a nossa caminhada espiritual, buscar a nossa felicidade através da felicidade do próximo que está ao nosso redor. O que os sentimentos nos dizem? Eu quero ser feliz. Esse é um pensamento que todo mundo tem e que está nos nossos. Eu quero ser feliz. Eu quero uma família, eu quero um emprego, eu quero uma condição, eu quero saúde, eu quero ser feliz. Sim, esse sentimento está em nós, mas como ser feliz? Inicialmente a gente pode imaginar que ser feliz é cumprir o que nós planejamos. Cumprir o nosso planejamento reencarnatório nos traz felicidade. Cumprir aquele projeto, aquela meta inicial, nos traz felicidade. Mas podemos ir além. Anteriormente, na nossa caminhada evolutiva, felicidade era alimentar. Felicidade era vencer a briga, porque aquele que vencia sobrevivia. Felicidade era ser o mais forte. E assim o instinto de sobrevivência e vários instintos ficam guardados em nós. E em muitas reações que nós temos, isso fica muito claro. Que às vezes a primeira ideia que a gente tem é de revolta, de indignação, de raiva, de buscar a vingança. É o passado que ainda está em nós. Mas buscando o avanço, a gente começa a buscar outras formas de sentimentos e de reflexões espirituais. Assim a gente descobre que não há necessidade de vingança. Assim a gente lembra que o Mestre Jesus nos ensinou que o último será o primeiro. E que aquele que for rebaixado será elevado. Então, tudo aquilo que a gente tem aprendido anteriormente não faz mais sentido. Eu não preciso atropelar o próximo, não preciso atropelar quem está ao meu lado para ser vitorioso. Eu preciso de humildade. Mas humildade não é preguiça, não é omissão. É trabalho silencioso, calmo, esperando que a própria vida reconheça o nosso trabalho e as nossas qualidades. Porque tudo vai aparecendo à medida em que a gente está pronto. Eu sempre me lembro dessa ideia de que geralmente a gente está sempre buscando algo melhor. Isso faz parte da nossa natureza. Se eu tenho um local de trabalho, eu quero que ele seja melhor, eu quero uma casa melhor, um carro melhor. E da mesma forma eu quero uma vida melhor, uma educação melhor, uma profissão melhor, que eu seja mais reconhecido, que eu tenha mais possibilidades. Mas André Luiz nos diz que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Eu acho que isso se aplica a tudo. A nossa vida ela só dará um passo adiante quando a gente conseguir vencer as metas daquele momento. Se a nossa vida está parada, sem nenhum movimento positivo, sem nada que siga em frente, é porque talvez a gente não esteja dando conta do momento atual. Não esteja fazendo corretamente o que precisa ser feito atualmente para que a gente dê um passo para frente. Então, se o emprego ainda é ruim, é preciso que eu me dê bem para que eu possa ir para o próximo. Mas por que isso?
De onde a gente pode tirar essas informações? Porque nada acontece por acaso. Se a espiritualidade nos coloca em um determinado emprego, é porque nós temos algo a reajustar ali. E se eu não reajusto, porque eu brigo com o meu chefe todo dia, porque eu levo atestado todo dia, porque eu faço o meu serviço mal feito todo dia, não estou reajustando, estou criando mais problemas. Então eu não saio de lá enquanto eu não resolver os meus problemas. E se eu estou gerando mais problemas, há uma necessidade de reencarnar novamente para resolver esses problemas. E às vezes numa condição pior do que a atual. Porque se hoje está difícil, pode ficar mais difícil ainda, se a gente não der valor ao que nós recebemos hoje. Então, a nossa vida ela fica estagnada à medida em que a gente não retoma o que deveria fazer. Em que a gente não faz bem feito tudo o que a gente sabe que tem que fazer. Se às vezes a gente passa por dificuldade em família, é porque talvez a gente não esteja dando o melhor que a gente poderia dar em família. Se a gente está passando por dificuldades íntimas, talvez a gente não esteja se esforçando o máximo para nos entender, para nos perdoar, para nos aceitar e para buscar a felicidade dentro de nós mesmos. Então tudo é uma busca. O que eu busco para mim? O que eu desejo? Será que eu desejo de fato a estrada correta? Ah, mas todo mundo quer. Sim, mas quantos de nós ainda hoje não sentem prazer em determinados pensamentos que a gente sabe que não deveria ter? Ah, mas eu sei que eu não tinha que pensar aquilo, mas a gente se pega 2:30 da tarde, às vezes sentado no local, pensando aquilo. Aí você pensa, de novo eu estou pensando isso? Não deveria. Mas são sentimentos e pensamentos que a gente tem que controlar, que tentam driblar a nossa razão e a nossa força de vontade. Cabe a nós controlar. Cabe a nós dizer o que vai passar pela nossa mente. Cabe a nós, então, o autocontrole de nós mesmos. Então, o Mestre Jesus sempre buscou exemplificar para nós a humildade, o perdão e o amor ao próximo. E até o amor a si mesmo, que é um amor que a gente sempre tem que ter. Então, sempre que a gente buscar algo, temos que buscar tendo Ele como exemplo. Não adianta eu buscar algo que vai satisfazer os meus instintos inferiores. Os Espíritos nos dizem que dentro dos templos religiosos, de todas as religiões, há ainda pessoas, espíritos buscando satisfação pessoal, a satisfação do seu orgulho, se sobrepor sobre o outro, desprezar ou menosprezar a inteligência e as qualidades das outras pessoas. Então, infelizmente, nós lemos, ouvimos e sabemos, mas não conseguimos aplicar tudo isso em nossa vida, nem no ambiente religioso, que era onde a gente devia nos esforçar para seguir e jogar essas experiências na nossa vida particular, na nossa vida lá fora. Então, nós não podemos entender Deus, ou a providência divina, ou a inteligência divina, como alguém que a gente possa barganhar. Ah, você me dá isso que eu te dou aquilo. Não existe isso. Ah, eu vou te dar isso, minha vida vai melhorar. Ah, eu vou fazer isso, em troca minha vida vai ser mais fácil. Eu vou fazer isso e minha vida financeira vai melhorar. Não existe isso. A nossa vida melhora à medida em que nós nos reformamos, nos tornamos espíritos mais leves, mais equilibrados, e nem sempre isso reflete financeiramente. Nem sempre isso vai refletir financeiramente. Então, mais uma vez, o que nós buscamos? Barganhar com Deus ou a nossa evolução pessoal, íntima? Eu busco ser uma pessoa caridosa, uma pessoa equilibrada, ou estou aqui buscando um carro melhor, uma casa melhor, uma contraprestação financeira?
Ou só estou buscando a saúde para o meu corpo físico, vou resolver o meu problema e nunca mais eu quero saber disso. O que nós buscamos? Até que ponto nós estamos dispostos a mudar? A sermos pessoas diferentes? É muito comum a pessoa iniciar na caminhada espiritual ou estar na caminhada espiritual e trabalhar muito, comparecer muito, fazer várias atividades e dizer: eu não encontro Jesus. Eu não consigo enxergar a espiritualidade ao meu lado, minha vida continua difícil, está tudo difícil. Por que nada muda? Por que eu não consigo enxergar isso que outros dizem que tem? Aí a pessoa acaba, por sua própria ilusão, desanimando e abandonando. Mas por que ela não consegue enxergar a espiritualidade, o bem ao seu redor? Porque as ilusões que nós criamos da resposta que a gente gostaria, nem sempre é o que a espiritualidade tem a nos oferecer. O que é bom para nós, nem sempre é o que a gente deseja. E nem sempre vem na velocidade que a gente deseja. Porque nós não estamos, às vezes, preparados para essa velocidade. Então, Emmanuel, para concluir, nos diz que nós devemos servir, cooperar e caminhar avante sem temor e vacilação. Então, devemos seguir sempre em frente, trabalhando da melhor forma possível, de forma silenciosa, para que a vida saiba reconhecer os nossos valores. Quando estivermos prontos, o reconhecimento aparece, as oportunidades aparecem. Que possamos seguir no caminho correto, endireitar os nossos caminhos, para que, através desse endireitamento, tudo ao nosso redor comece a se transformar. Para que a nossa vida, a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos possam ser diferentes. Mas tudo isso depende sempre de nós. Vamos lembrar sempre do Mestre Jesus ao nosso lado, perguntando: o que buscais? Quando a gente estiver triste, Ele vai nos perguntar: o que buscas? Quando a gente estiver alegre, Ele vai perguntar: o que buscas? E a todo instante da nossa vida, em toda escolha que a gente faz, Ele estará sempre nos perguntando. E é assim que a gente vai saber se a escolha é adequada ou não é. Se é a melhor escolha para aquele momento ou não. Se é a melhor escolha para a nossa evolução naquele instante ou não. Se temos várias escolhas a fazer, temos que refletir e buscar os melhores instrumentos para essas escolhas. Então, que possamos enxergar o Mestre Jesus ao nosso lado, a todo instante, procurando nos ajudar e nos perguntando que estrada nós desejamos seguir. Agradeço a atenção de